Bom dia, doutora Patrícia Feliz Gonçalves. Ano novo. Muito Feliz obrigada. ano para você também, querida. Passou bem o fim de ano? Passamos, graças a Deus. Que bom, que bom. Graças E a as Deus, crianças todo mundo também? com saúde, todo mundo bem, crianças estão ótimas, Ótimo. lindas e fofas e muito Crescendo. saudáveis também. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, vamos falar então sobre essas doenças, problemas que acontecem, que acometem as mulheres, né? Nessa época do ano principalmente. Que são as doenças de verão, né? O calor, o abafado pode trazer questões ginecológicas para a gente ter que cuidar, né, doutora? Sim, e uma das questões que costuma ser a maior queixa de mulheres que vão à praia, aqui, né, no nosso Brasil, que está não tão quente, mas... Aqui em São Paulo, pelo menos, né? Aqui em São Imagino Paulo. que lá no Nordeste, aquela região, normalmente já sempre, é mais sempre quente. úmido, mas é quente, né? Abafado. Agora aqui era para estar verão, era para estar calor. O verão tá, mas o calor não. Mesmo assim, as pessoas vão à praia, Sim. né? E as mulheres usam biquíni e acaba ficando com o biquíni mais úmido e acaba não tendo tanta troca, né? Um intervalo tão curto de troca e acaba abafando mais a região genital e acaba tendo uma alteração, muitas vezes, do pH vaginal pela umidade, pelo calor, e acaba desenvolvendo a passagem de um micro-organismo, que é um fungo chamado Cândida, também conhecido como monilíase, e que pode acometer a mucosa vaginal, dando algumas alterações, como ardor, prurido, que é a coceira vaginal, e isso incomoda bastante, Rê. Então, nós temos que orientar, e esse canal é perfeito para a gente poder passar as orientações. Então, a gente pode concluir que as causas da candidíase são esses fatores externos que causam uma desorganização ali da nossa flora, é isso? Isso. Acaba tendo uma umidade maior, um calor, a alteração do pH vaginal, às vezes até por queda da imunidade. Às vezes a mulher está tomando algum antibiótico ou algum anti-inflamatório hormonal, como o corticoide. Isso faz com que haja uma alteração da flora. Vale lembrar também que o hábito intestinal é muito importante, porque a cândida, ela mora no intestino, ela é um dos componentes da flora intestinal. E caso a mulher tenha uma constipação intestinal, uma dificuldade para ir ao banheiro diariamente, isso faz com que ela tenha uma retenção das fezes, que é um meio de cultura. E não é por contaminação fecal, não é por contaminação das fezes propriamente dita, mas sim pela passagem do fungo do intestino para a vagina pelos vasos linfáticos. Então, isso faz com que haja uma alteração. Outra coisa que também é importante nós dizermos, a mulher que toma o anticoncepcional combinado, isto é, aquele que tem o estrogênio e a progesterona, ela, por muito tempo, um uso prolongado, pode alterar o pH vaginal também. E isso faz com que haja uma propensão, devido ao intestino constipado, à migração, à passagem da cândida do intestino para a vagina. E como é que a mulher pode perceber que a cândida está ali, que está acontecendo a candidíase? Quais são os sintomas? O sintoma que é mais comum é o ardor vaginal e o prurido, a coceira vaginal. Né? Então, isso é muito comum, a queixa de coceira. Não é incomum nós recebermos via WhatsApp uma queixa de paciente dizendo que está com muita coceira, muito ardor, muito desconforto vaginal. E isso é realmente incômodo. Até para ter atividade sexual, até para urinar, fazer xixi acaba ardendo, dando um desconforto e a mulher tende a ficar desesperada. Uma outra causa importante, Rê, que acomete muito as gestantes, é a queda da imunidade durante a gestação, a alteração do pH vaginal. E eu tive, inclusive, uma paciente gestante que teve uma alteração, um desequilíbrio da glândula da tireoide, que faz o equilíbrio hormonal.
Durante a gravidez, essa paciente teve um desequilíbrio hormonal da tireoide e ela tinha candidíase de repetição por conta da alteração da glicemia. Uma outra causa é o diabetes, é a alteração da glicemia, é o aumento da glicose na corrente sanguínea. Então, desequilibra também o pH vaginal e pode propenciar a candidíase. Então, diabéticas podem ter mais candidíase. Podem ter. Agora, a candidíase ela acontece só na região da vagina ou outras partes do corpo também? Outras partes do corpo, que é, por exemplo, a criança pode manifestar na boca, na cavidade oral, que é o sapinho. O sapinho. O sapinho é a monilíase oral. Então, muitas vezes, a mãe percebe aquelas placas como se fosse leitinho coalhado. Sim. Então, é o sapinho, é a monilíase oral. E em caso de baixa imunidade, por uso, por exemplo, pacientes asmáticos, tanto homem quanto mulher, pacientes asmáticos que fazem uso de corticoide prolongado, comumente usado, né, diariamente, pode baixar a imunidade e desenvolver a monilíase oral também. Candidíase é uma questão que acontece só com as mulheres ou os homens também podem ter? Não, os homens também podem ter, por exemplo, até na cavidade oral, mas a manifestação genital, muitos homens não desenvolvem a cândida no canal da uretra, a menos que tenha uma baixa imunidade, seja por imunossupressão em casos de AIDS ou se for algum caso de uso de medicação que é contínua, por exemplo, como o corticoide. Porém, a manifestação genital mais comum no homem é quando ele tem atividade sexual sem preservativo com uma mulher que está tendo a crise da candidíase. Então, qual é a manifestação que ele sente, que ele fala? Ele refere, então, que tem um ardor, uma queimação naquela região da glande, que é a parte mais da extremidade do pênis. Então, isso pode acontecer. Principalmente no ato sexual, né? Principalmente no ato sexual. Aí tem que tratar os dois. Normalmente, nós tratamos o casal. Tá. E é importante também, Rê, a gente lembrar de como prevenir isso, né? Então, uma boa alimentação, hidratação é muito importante. As mulheres, também os homens, dormir sem calcinha, sem a cueca, deixar respirar melhor, né? E equilibrar o pH vaginal. Eu gosto muito das receitas caseiras, Eu né? vi que você trouxe um chazinho de camomila, ele ajuda a acalmar? Ele ajuda a equilibrar o pH vaginal, porque ele tem uma ação anti-inflamatória natural. A gente pode usar no momento da crise, então, que tá sentindo aquela coceira absurda? Sim. Pode usar o chá de camomila, tem que ser gelado? Pode ser gelado ou morninho. Eu sempre oriento, porque é difícil, às vezes, pôr na bacia. A banho de assento é um negócio difícil de fazer, né? É bem desconfortável. Então, molha no chazinho o algodão e passa nessa região externa até a entradinha da vagina. O pênis também pode ser depositado num copo descartável com chá de camomila, para dar uma acalmada e uma equilibrada no pH da pele daquela mucosa do pênis. E nesse cálice a gente tem o quê? Bicarbonato de sódio. A cândida odeia bicarbonato de sódio. Pode misturar ali no chá? Pode, até por um pouquinho, uma colherinha de adoçar café com bicarbonato de sódio, ou no soro fisiológico, ou mesmo na água. E fazer o mesmo processo, molhar o algodão diluído, né, com o bicarbonato diluído na água e passar na região perineal. Isso. Mas isso é um paliativo para sintomas ou já é um tratamento que a gente pode fazer? Faz parte do tratamento. Eu costumo sempre orientar que equilibre, porque muitas mulheres acham que o vinagre vai ajudar. De jeito nenhum. A cândida, ela vive em meio ácido, então ela adora o vinagre. Então, para contrapor ao equilíbrio hormonal, o equilíbrio do pH vaginal, o bicarbonato de sódio é que vai ajudar a equilibrar, porque ele é um pH
alcalino. Tá certo. Isso é muito importante. Importante você passar muito importante. essa dica, né? Que Até legal. para candidíase oral, também. o bochecho com bicarbonato de sódio, o bochecho com chazinho de camomila vai ajudar. Vai ajudar. Legal, doutora. Obrigada mais uma vez. Um papo sempre muito importante, né? Pra gente saber como se comportar, como prevenir, como cuidar, né? Melhor da nossa saúde, porque algumas estações do ano trazem esses cuidados especiais. Esse é o caso do verão. Então, para você fazer contato com a doutora Patrícia Gonçalves, você vai lá no Insta e coloca @dra.patricia_Gonçalves, com S no final, @dra.patricia_Gonçalves e começa a seguir, tá bom? Um beijo! Um beijo Até, grande. minha linda! Até mês que vem. Até, obrigada! Se Deus quiser.